Boa noite. Então, que possamos, nos abastecer desse amor de Deus, e que possamos receber esse abraço amigo do nosso Jesus, do nosso Mestre amado. Então, hoje, o tema vai ser sementes divinas. O que será que são essas sementes? Será que nós também possamos ser um semeador dessas sementes? Então, nós estamos aqui hoje para poder aprender um pouquinho. Essas sementes, ela é a palavra de Deus, É a palavra verdadeira daquilo que realmente nós somos. Porque, como todos nós sabemos, nós somos a essência dele, A luz que há em nós. Então, ele nos ofertou, Jesus, ele foi escolhido por Deus para poder semear, essa semente para todos nós. E no caminho, às vezes, alguns de nós, a gente acaba desviando, Mas, com certeza, o semeador vai lá, segura a nossa mão e nos coloca de novo, num solo fértil. E assim é o que nós vamos começar hoje a palestra. Eu vou começar contando uma historinha para vocês, tá bom? Um rapaz entrou numa loja e viu um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza do lugar, perguntou-lhe: Senhor, o que vende aqui? Aí ele respondeu: todos os dons de Deus. Aí ele falou: e custou muito? Voltou a perguntar: não, meu irmão, não custa nada. Aqui tudo é de graça, porque tudo nós recebemos pela misericórdia divina, Aí ele perguntou, ele contemplou a loja, e viu que havia ali jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e muita sabedoria. Mas viu também que continha fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons de Deus. Aí ele tomou coragem e pediu: Senhor, por favor, quero o maior jarro de amor de Deus, todos os fardos de perdão e um vidro grande de fé para mim e toda a minha família. Então o Senhor preparou tudo e entregou-lhe um pequeno embrulho que cabia na palma da sua mão. Aí ele falou assim: mas como pode estar aqui tudo o que lhe pedi? Sorrindo, o Senhor lhe respondeu: meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, só semente. Plante-as. E como será que nós estamos plantando essa semente no nosso coração? Será que a gente planta num solo fértil? Será que a gente planta naquele solo pedregoso, onde o nosso coração fica endurecido, pela revolta, pela mágoa, pelo ódio, às vezes também por uma palavra mal colocada numa situação, às vezes não sabemos também ouvir, e muitos disso, às vezes, nos causam dor. Também a dor, ela é uma semente, porque a dor, para nós, é as provas que nós estamos aí, são os desafios que nós temos que enfrentar. E justamente é dessas provas que nós saímos fortalecidos. E quem é que nos ajuda? Jesus. E principalmente, a palavra de Deus. Então, Jesus falou de um semeador das sementes, dos tipos de terreno e do desenvolvimento dessa semente. Então, nós vamos conhecer essa história.
Então, eis que o semeador saiu a semear. Eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Para a gente poder entender melhor, né, essa parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, as que caíram pelo caminho, né? Essas são as pessoas, né? Que elas compreendem a palavra de Deus,
às vezes aceita a palavra de Deus, mas escutam por um ouvido e sai voando pelo outro, né? Assim, a semente não germina, né? As que caíram no solo rochoso são aquelas pessoas que realmente acreditam na palavra de Deus. Elas vêm ao centro, assistem palestras, né? Passam nos tratamentos, continuam buscando, né? Vem o curso, se matriculam, se empolgam, né? Fica todo entusiasmado, mas, de repente, elas perdem esse entusiasmo. O que acontece? Elas vão embora. Por quê? Porque nesse solo, a semente ela germina, mas tem pouca terra, e com o sol ela queima. Então, ela não produz raiz. Então, essas são as pessoas, né? As que caíram no solo espinhoso são aquelas pessoas, né, que vão em busca de Deus, procuram um caminho, entendem, mas a vida material lá fora chama mais atenção. Então, o que acontece? Ela acaba sendo sufocada, né, no ambiente, e a semente acaba sufocando cada vez mais, porque o interesse dela está mais na vida material, nos bens, né, do que realmente a sua melhora espiritual. E as que caíram em terra fértil, o que acontece? Essa sim, já entende a palavra de Deus, consegue entender o Evangelho e conseguem fazer a reforma íntima, né? Aquelas pessoas que caíram, que ele fala, né? Que uns foram 30%, são realmente as pessoas que compreendem a palavra, começam a germinar, mas com certa moderação, né? Aqui vem com 60%, elas começam, elas vêm ao curso, começam os trabalhos, começam a se desenvolver, mas também com uma certa medida, né? Porque, às vezes, a vida material também arrebata ela um pouquinho, mas essa já pelo menos consegue, né? E os que rendem 60% são aquelas pessoas que realmente divulgam o Evangelho de Jesus, praticam o bem e a caridade. E raros são aquelas pessoas que são 100%, né? E nós, que estamos aqui, será que nós nos enquadramos a 30%, 60% ou a 100%, né? Então, nós temos que fazer essa reflexão e ver no nosso íntimo realmente o que a semente, que é a palavra de Deus, está falando mais alto em nosso coração. Porque essa palavra, ela é absoluta, ela é imutável, contendo nela toda a lei do amor, que abrange religião, a ciência, a filosofia e a moral. E mais uma vez ali, ó, Jesus, ele é o semeador e ele nunca parou. Até hoje, ele continua semeando essa semente e nos ensinando a ser também esses semeadores. Porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento do Evangelho, automaticamente, aqui quem faz o Evangelho no lar? Algumas pessoas fazem sozinha, né? Entre aspas, né? Porque quantas pessoas que estão ali também escutando essa palavra, né? Às vezes ajunta com os familiares, às vezes fazem também, né? Com a família inteira. Então aí nós já estamos semeando, porque cada plantinha que a gente aduba, a terra que a gente passa, você vê ela nascer. E às vezes a gente não percebe. Eu lembro que quando eu era pequena, uma pessoa, ela era bem religiosa, foi quando eu conheci a doutrina, né? E ela veio e me ensinou assim, ela falou, olha, a laranja, você chupa,
vai aparecer ali 5, 6 caroços, não é verdade? Dessas 5, você planta, vão ser 5 árvores. Dessas 5 árvores, cada uma, quantas sementes elas vão dar? Então está aí a nossa, semeadura, que nós temos que estar, sim, divulgando, nem que seja para uma pessoa, nós já estamos fazendo. Porque as sementes são justamente essas palavras do Evangelho. E o solo é o coração de cada criatura. E como será que está o nosso coração? Essa vai ficar uma reflexão para cada um de vocês, tá bom? Lição de casa. Então, Jesus falava para uma multidão, mas ele conseguia, gente, atingir o coração de cada um individualmente. E até hoje, quando nós fazemos o Evangelho, você pode ver, se tem mais pessoas e cada um comenta, cada um tem um pouquinho, e aquele pouquinho se forma um todo. Por isso ele usava as parábolas, para quem mesmo não as entendesse, pudesse, senti-las. Semente são as palavras de Deus que está em nós. O semeador é Jesus e jamais ele vai deixar de semear. O solo é o coração das criaturas, Jesus também nos ensinou que o problema da infertilidade não está na semente e nem no semeador, mas sim no solo, que é justamente o coração da humanidade. E como que está o coração da humanidade hoje? Dá para vocês perceberem pela energia, que está aí no nosso planeta. Então, gente, é muito ódio, é muita amargura, é muito rancor, sabe? Então, nós temos que estar atentos em relação a isso. Então, nós temos que ser irmãos, como solo fértil, fazendo-nos receptivos aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus e colocá-los em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. Quem não quer, gente, ser um semeador e realmente estar aqui dentro do nosso coração, conter todas essas virtudes? Porque assim, somos espíritos reencarnados, que temos várias vidas sucessivas. E não podemos esquecer que esse solo que ele fala é o símbolo, da mentalidade espiritual de cada ser humano. E nós também temos que entender que a ascensão espiritual de cada um vai depender daquilo que está plantando. Então, não adianta a gente querer burlar essas leis, porque a nossa caminhada ela é individual. Então, ele fala, desses frutos surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados nos trabalhos dessa seara e guiados pelos ensinamentos do Cristo, teremos oportunidade de contribuir, carregando conosco as sementes do Evangelho, as quais um dia hão de germinar em cada um dos corações daqueles que cultivarem a boa terra. Então, gente, vamos tentar, ser essa boa terra, com esse solo bem fértil. E nós, a boa terra é o mundo. O mundo é cheio de facilidade, mas a gente tem que entender que nós somos discípulos de Jesus. Temos que ter uma crença, sim, positiva, fazer a divulgação do Evangelho, saber entender o bem ao próximo, ter uma fala tolerante com o nosso próximo, os sonhos de aperfeiçoamento, porque realmente todos nós temos um propósito, evoluir para poder seguir, tornarmos espíritos puros, que a gente sempre sonha, mas isso ainda vai demorar. Ter uma ação caridosa, uma cordialidade nas palavras, porque todos nós somos solos férteis. Basta nos regarmos com amor para que possamos florescer. E eis que o semeador saiu, saiu a semear. Jesus está em Mateus 13:13. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais.
desde o menor até o maior. Então, não existe ninguém que não possa fazer essa caridade, né? E Hamed, eles nos falam assim, ó, ao enxergarmos a profundidade de cada criatura, identificaremos ali uma semente divina, que nada mais é, gente, do que um irmão junto conosco, né? Uns podem estar à frente, outros com passinhos mais lentos, mas ele também tem essa semente. E em seguida, tomamos consciência profunda dessa realidade ímpar, né? Então, está lá no livro no Evangelho, muitos são chamados para esses solos férteis, né? Mas poucos serão escolhidos. As parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia, de sabedoria para toda a humanidade. Então, é justamente isso, nós temos que nos desabrochar. Porque para nós é muito fácil, né? Falar, eu vou ter outras encarnações, vai empurrando com a barriga. Quanto mais tempo, entendeu? Nós aproveitarmos o nosso tempo, melhor será para nós. E está aqui, ó, Jesus está estendendo a mão para todos nós nesse momento. E a palavra de Deus, ela é semente. Às vezes achamos que ela está morta. Mas as nossas esperanças são renovadas pela misericórdia divina. Todos os dias ali, ó. E novamente elas vão brotando. São as novas oportunidades que cada abrir dos nossos olhos nós recebemos. E Jesus nos convida a plantá-las em solo bem fértil, né? Com o nosso coração cheio de amor. Então, gente, vamos aprender a semear o bem, o amor, a benevolência, todos aqueles dons ali, ó, que havia na casa de Deus, tá? Então, esse é o convite que fica para vocês hoje. E eu tentei passar um pouquinho desse amor com todo o meu amor para vocês, tá? Muito obrigado e paz e luz.